Salve, salve galera, professor Israel aí novamente, tudo bem com vocês? Enfim, gente, nesse momento nós vamos estar dando continuidade ao nosso conteúdo do processo de independência dos Estados Unidos, ou processo de independência das 13 colônias inglesas aqui na América, e essa é a nossa aula 2, belezinha? Na última aula nós estávamos ali debatendo os momentos que antecederam o processo de independência dos Estados Unidos. Nós ali trabalhamos questões como o tipo de colonização, as particularidades entre as colônias de exploração e as colônias de povoamento e os principais fatores ali que levaram ao processo de independência. Nós vimos ali que um desses fatores foi justamente o quê? Foi aquele fato de que essas colônias inglesas na América, elas gozavam de uma certa liberdade, elas gozavam de uma certa autonomia. Eles escolhiam seus governadores sem a interferência da metrópole, eles mantinham ali comércio com outras regiões que não eram a metrópole, e aí, isso durante um tempo foi o quê? Muito, muito, muito interessante. Só que em que ponto isso vai se tornar problemático? Vai ser justamente naquele momento em que haverá o quê? Em que haverá o fim dessa liberdade. Vai ser aquele momento em que vai haver um acirramento entre as relações da metrópole e da colônia, ou seja, um acirramento das relações entre a Inglaterra e as suas colônias aqui na América do Norte. E isso vai se dar principalmente devido ao quê? A chamada Guerra dos Sete Anos, que foi disputada entre a Inglaterra e a França. Esses dois países, eles estavam ali lutando por colônias na América do Norte. E obviamente vocês já estão carecas de saber que quando acontecem guerras, quando acontecem conflitos, não existem vencedores. Por quê? Porque no final das contas, nós vamos perceber que as perdas humanas, elas são irreparáveis, os prejuízos econômicos devido a esses conflitos são um fato, e aí eu não gosto de trabalhar com essa ideia de que, olha, houveram vencedores na guerra. Na minha opinião, sempre há perdedores nesses conflitos. Só que, do ponto de vista geral, quem acabou o quê? Quem acabou vencendo essas disputas foi justamente o quê? A Inglaterra. Mas conforme eu disse para vocês, conflitos são altamente prejudiciais do ponto de vista econômico. Com essa Guerra dos Sete Anos, a Inglaterra acabou o quê? Adquirindo um prejuízo econômico muito grande. Os prejuízos devido a essa guerra foram o quê? Absurdos, foram exacerbados. Só que aí nós vamos ter um fato, nós vamos ter um acontecimento que vai o quê? Que vai acirrar as relações entre a Inglaterra e suas colônias aqui na América. O que a Inglaterra decide fazer? Ela pega esses prejuízos econômicos da Guerra dos Sete Anos e fala o quê? Não somos nós que vamos pagar. Nós vamos jogar esses prejuízos para quem? Para as colônias na América. Quem vai pagar por esses prejuízos são as colônias aqui na América. Ou seja, gente, vai ser nesse momento em que a Inglaterra pega e fala: eu não vou me responsabilizar, eu vou jogar a responsabilidade, que a relação entre as colônias e a metrópole o quê? Se acirram. Belezinha? Um primeiro elemento, uma primeira imposição que vai acirrar essas relações é que a Inglaterra vai proibir o chamado comércio triangular entre as colônias e outras localidades. Quando eu falo de um comércio triangular, como é que funcionava? Nós tínhamos aqui as colônias dos Estados Unidos, as colônias, o futuro Estados Unidos, na América do Norte. Nós tínhamos aqui a América Central, a região do Caribe, e nós tínhamos aqui a África, o continente africano. E nós vamos perceber que havia um comércio triangular entre essas regiões. Como assim, professor?
nós vamos perceber que a América do Norte, ela produzia ali de forma geral algodão, lã, peixe, madeira, dentre outros produtos. E esses produtos eles iam para onde? Ali para as Antilhas. Lá nas Antilhas, eles trocavam esses produtos principalmente por açúcar e rum. Rum, para quem não sabe, é uma bebida alcoólica. E aí, eles levavam esse açúcar, eles levavam esse rum lá para a América do Norte. Na América do Norte, o que acontecia? Eles usavam esse açúcar também para produzir rum, mas eles trocavam esse rum pelo quê? Por escravos lá na África, porque o rum era o quê? Era uma bebida alcoólica altamente valorizada e era possível o quê? Trocar essa bebida feita ali a partir do melaço, a partir do açúcar, por escravos. Ou seja, gente, havia esse comércio triangular. Às vezes, essas colônias inglesas na América também compravam os escravos ali na América Central. Ou seja, percebem como existia um comércio triangular entre as colônias inglesas na América, a América Central e a África. E aí, esse comércio triangular, gente, ele durante muito tempo aconteceu de que forma? Aconteceu de forma livre, aconteceu de forma independente. A Inglaterra não se intrometia nisso. Por quê? Porque era uma questão da colônia. Só que quando aconteceu a Guerra dos Sete Anos e os prejuízos foram absurdos, o que a Inglaterra faz? A Inglaterra proíbe esse comércio triangular, começa a repreender esse comércio triangular. Por quê? Porque ela estava percebendo que essas relações comerciais, que não aconteciam ali segundo as diretrizes do pacto colonial, eram o quê? Financeiramente ruim para eles. Portanto, eles precisavam o quê? Eles deveriam reprimir. A Inglaterra também, com a finalidade de arrecadar mais impostos para diminuir esses prejuízos, vai criar o quê? Novas taxas, novos impostos. E esses impostos eles vão acabar sendo muito prejudiciais para os colonos. Consequentemente, vão enfurecer os colonos. Foi criada, gente, a chamada Sugar Act, ou a Lei do Açúcar, que era o quê? Um aumento dos impostos sobre os carregamentos de açúcar e seus derivados, como o melaço, como o rum, se não fossem ali das Antilhas, se fossem das Antilhas não britânicas. Ou seja, gente, se fosse um açúcar ou um derivado que não fosse ali proveniente das Antilhas não britânicas, as Antilhas francesas, espanholas e etc., esse açúcar tinha que pagar mais imposto. Qual era a finalidade disso? Forçar com que esses colonos comprassem o açúcar que era produzido ali nas ilhas do Caribe que pertenciam ao quê? À Inglaterra. Ou seja, gente, isso já é um golpe duro ali nos interesses econômicos dos colonos? Sim, repito, isso prejudica o que? O comércio triangular. Também existia a Stamp Act, ou a Lei do Selo. A Lei do Selo falava que, a partir de agora, quaisquer papéis públicos, fossem jornais, fossem revistas, deveriam circular com um selo ali naquele papel. E quem é que vendia esse selo? Obviamente era a Inglaterra. Ou seja, gente, era mais uma forma de estar arrancando dinheiro dos colonos. Também existiam, a partir de agora, as leis Townshend, que determinavam o quê? Que produtos importados como vidro, chumbo, papel, corantes e chá deveria o quê? Pagar uma taxa a mais, deveria pagar um imposto a mais. E além disso, existia a Tea Act, ou a Lei do Chá. A Lei do Chá determinava o quê? Que a partir de agora haveria o monopólio do comércio de chá dentro das colônias ali na América
e esse monopólio estaria nas mãos de quem? Da Companhia Britânica das Índias Ocidentais. Por que isso, gente? Porque esses colonos, eles compravam chá ali de outras regiões, como a China, como a Índia. E a Inglaterra percebeu que, olha, a gente tem que reprimir isso, e se esses colonos querem comprar chá, querem consumir chá, eles precisam o quê? Consumir nossos produtos. Ou seja, gente, percebam como essas leis que eu acabei de referenciar para vocês decidem o quê? Decidem aumentar a tributação, aumentar os impostos sobre os colonos. E a gente sabe que quando você tem um aumento abusivo de impostos, nós temos um cenário propício para o quê? Para a eclosão de revoltas. E nós vamos perceber que o epicentro ali naquelas colônias das revoltas vai ser a cidade de Boston, em Massachusetts. A população de Boston vai ficar extremamente indignada com esses impostos abusivos, com esse arroxo do pacto colonial e etc. E aí essa população foi para as ruas protestar, foi ali denunciar os abusos da metrópole. Mas é aquela, né? Por que que eles ficaram indignados? Por que que eles se sentiam no direito de ficarem indignados? Porque durante muito tempo o pacto colonial aconteceu de forma o quê? Muito frouxa. Aconteceu ali naquele momento de não tô nem aí, pode aí manter suas relações comerciais com quem você bem entender, que não dá nada. Só que aí no momento que a Inglaterra decidiu arrochar, o que que esses colonos fizeram? Eles reagiram de uma forma muito negativa. E aí, os protestos eles vão ali se acentuar cada vez mais na cidade de Boston, principalmente sobre a questão, sobre as questões desses impostos. E em 1776 vai ter um episódio conhecido como o Massacre de Boston, onde soldados ingleses abrem fogo contra a turba de manifestantes e acabam o quê? Sendo mortos 5 manifestantes. Isso aí, gente, pegou o quê? Pegou muito mal. Quando foi imposta o chamado Tea Act, mais uma vez, quem é que vai ficar revoltado? Quem é que vai ficar ali furioso com essas imposições da metrópole? Vai ser a cidade de Boston. E ali em Boston eles vão organizar um protesto muito curioso ali, que fica marcado na história, que vai ser a chamada Festa do Chá de Boston, ou a Boston Tea Party. Como assim, professor? Devido a esse aumento abusivo no preço do chá, alguns colonos ali da cidade de Boston, eles vão decidir se fantasiar de índios, porque eles tinham ali encontrado alguns navios ingleses atracados no porto de Boston, e eles falaram, certamente esses caras estão carregando chá. Como que nós vamos fazer um protesto e ao mesmo tempo dar um prejuízo para esses sujeitos? Vamos nos fantasiar de índios, vamos ali invadir esses navios na calada da madrugada e vamos pegar o quê? Esse carregamento de chá que está nos navios e atirar onde? E atirar no mar. Tem até um Assassin's Creed, eu não vou lembrar qual, que fala, que se passa ali no processo de independência dos Estados Unidos, que tem esse momento, a chamada Festa do Chá de Boston. Com isso, gente, no dia seguinte, isso repercutiu, porque quando os ingleses voltaram para os navios, eles perceberam o quê? Que a carga deles tinha sido atirada ao mar, que a carga deles tinha sido destruída. E do ponto de vista econômico, isso é um prejuízo o quê? Isso é um prejuízo absurdo. E eles sabiam que quem fez isso não foram indígenas. Quem fez isso foram o quê? Foram os habitantes furiosos de Boston. Belezinha? Obviamente, gente, essa festa do chá de Boston, esse acontecimento, foi reportado ali para a Inglaterra. E a Inglaterra decide o quê? Decide baixar as chamadas
leis intoleráveis em 1774, uma série de imposições que recebiam um nome pelo fato de serem intoleráveis e que vão repercutir também muito mal ali no solo das 13 colônias. A primeira imposição era o quê? Que o porto de Boston iria ficar fechado até que Boston, a cidade, arcasse com os prejuízos ali do quê? Da festa do chá de Boston. Outra coisa, o governador de Massachusetts, ele não foi mais eleito pelo próprio povo de Massachusetts. Aliás, o estado onde, ou a colônia onde ficava Boston. A partir de agora, o governo inglês escolheu quem seria o próximo governador e isso era visto como o quê? Como uma lei intolerável. A partir de agora também, uma coisa muito chata aconteceu, é que os soldados ingleses, eles cometiam crimes na colônia. A gente não pode cair naquela ideia de que, nossa, os soldados ingleses eram bonzinhos, eram maravilhosos. Óbvio que não, gente. Ali nas relações de poder, eles cometiam crimes sim. Só que, a partir de agora, eles não seriam mais julgados na colônia. Eles seriam julgados na metrópole e, obviamente, o quê? Obviamente, esses sujeitos seriam inocentados. Outra lei intolerável foi a chamada Lei do Aquartelamento. O que isso significava? Que a Inglaterra iria aumentar o número de soldados na colônia, contudo, não tinha quartel suficiente para hospedar esses soldados. Qual era a determinação da Lei do Aquartelamento? Os colonos seriam obrigados a hospedar soldados nas suas casas, até que essa situação fosse resolvida. Imagina você hospedar um soldado oriundo de um lugar que você não está ali naquele melhor momento. Diga-se de passagem que você está o quê? Odiando. É uma lei intolerável? Era uma lei intolerável. Mas, professor, a festa do chá de Boston, ela não aconteceu somente em Boston? Sim. Essas imposições, essas chamadas leis intoleráveis, ficaram ali restritas a Boston? Não, gente. Elas foram impostas nas 13 colônias, porque a metrópole, a Inglaterra, queria participar, queria promover, melhor dizendo, uma ideia ali de que, olha, só o trauma coletivo gera a união. Quando todas as colônias sofrerem, vocês vão parar de se rebelar contra a metrópole. Eles pensaram dessa forma. Só que foi assim que aconteceu, gente? Não. Aconteceu o contrário. O trauma coletivo gerou a união de que forma? Esse acontecimento aconteceu em Boston. Essas medidas intoleráveis, essas leis intoleráveis foram impostas sobre todos. E se foi imposta sobre todos, nós vamos o quê? Nós vamos nos unir para lutar contra esses abusos, contra essas imposições intoleráveis da metrópole. Belezinha? E aí, gente, como vai se dar essa luta contra a metrópole? A gente debate ali no nosso terceiro vídeo, viu? Muito obrigado a todos. Acompanhem aí as nossas próximas aulas e aquele abraço, beleza? Tchau, tchau, gente.